Pessoal, esquece o 1, 2, 3. Eu vou te ensinar uma coisa aqui absurdamente importante, que se você não conseguir identificar, pode usar o que você quiser, que sinceramente eu acho muito difícil você sair desse ganha-ganha, perde-perde. Então veja bem, você tem um dia aqui em que você teve alguns movimentozinhos, tá? E depois você teve um super, hiper, ultra movimento. Você tem um outro dia aqui que se eu fosse colocar ele num gráfico assim muito simples, eu diria que é um dia extremamente lateral. Você tem um outro dia em que você teve um movimento legal para baixo, um movimento legal para cima, um legal para baixo, um legal para cima, tá? Você tem um dia como hoje que está parecido com esse aqui, onde você tem um movimento não tão grande, depois um bom movimento, um outro bom movimento, um outro bom movimento, e agora está começando provavelmente um próximo. São dias completamente diferentes. Se você quiser operar cada dia desse com o mesmo setup, no mesmo calibre, você vai perder dinheiro. Porque não pode funcionar um dia assim, um setup, e o mesmo setup funcionar num dia assim. São dias completamente diferentes. Se o MACD XYZ foi bom aqui, o MACD XYZ vai ser ruim aqui. Não tem como. Se a média móvel XY foi boa aqui, aqui ela vai ser ruim. Se ela foi boa aqui, aqui ela vai ser ruim. Se você não aprender a identificar isso, você não consegue trabalhar dentro de algo que te dê resultado. E os indicadores sozinhos não conseguem olhar isso tudo como um ser humano olha de uma forma muito simples e entender o que faz. Então, hoje à noite eu vou soltar um novo game que vai funcionar para o Pro, inclusive, por quê? Porque a maior parte dos assinantes não tem o Ultra, tá? E eu vou te mostrar agora, só para você entender, como que eu tenho que trabalhar com time frame diferente aqui neste dia, em relação a esse, em relação a esse, em relação a esse, e com ajuste diferente. Os nossos indicadores têm só 3 ajustes: mão de alface, que é número 1, modo normal, que é número 2, e mão firme, que é número 3. Agora, quando que eu vou trabalhar num time frame pequeno ou grande, quando eu vou tentar ficar mais num trade num dia e menos num outro, eu tenho que bater os olhos aqui e identificar. Para quê? Para que eu possa encontrar o ajuste melhor para o dia conforme ele está se movimentando. O mercado se movimenta como o trânsito de uma marginal. Tem dia que eu estou parado, tem dia que está livrão e eu estou acelerando. E se eu andar na mesma velocidade aqui do que eu ando aqui, eu vou me matar. Uma hora eu vou subir em cima dos carros, outra hora alguém vai passar por cima de mim. Isso eu tenho que entender. Então, vou te mostrar agora resultados para que você possa entender o que eu estou falando, tá bom? Vamos olhar primeiro dia 11 de agosto. Então veja, dia 11, digamos que você tenha começado no 8R, tá? Com a calibragem padrão, que é a calibragem 2, no nosso caso aqui, tá? O nosso indicador tem uma proteção, em determinado momento ele desliga, ele não deixa você operar por vários motivos, tarará, legal. O que você tem que começar a observar? Quantas vezes você faz a mesma coisa, em qual sentido, e qual é o maior movimento? Aqui uma comprinha te deu stop, aqui uma vendinha te deu alguma coisa, a comprinha te deu um stop, a vendinha te deu alguma coisa. Neste momento aqui, você está mais para venda do que para compra. Aqui inverte, ó, mais para venda do que para compra. E assim vai. Chega um momento em que tem que ficar claro o seguinte: vendi uma vez, mais forte que a compra quando respira, de novo, de novo, de novo, estou fazendo isso pela quinta vez. Cara, e estou rompendo mínima aqui. O que eu tenho que enxergar? Que esse time frame está pequeno. Essa é a primeira coisa. Ou seja, eu posso operar todo dia os 5 minutos? Não. Tem dia que os 5 minutos está ótimo, tem dia que está uma porcaria. Tem dia que ele pode estar muito grande e que ele pode estar muito pequeno. Eu tenho que enxergar isso. Então, assim, se eu estou vendendo
E se os respiros das compras são pequenos e os movimentos de venda são maiores, e eu tô toda hora fazendo de novo a mesma coisa, eu tô num time frame pequeno. Se eu vier aqui mudar para 16R, por exemplo, o que vai acontecer? Então veja, se em algum momento por aqui, eu não sei exatamente, digamos, quando foi, mas eu identifiquei que eu vendia, voltava a vender, voltava a vender, voltava a vender, voltava a vender e que o mercado acelerou. Imagina uma avenida que começou a andar. Cara, se eu continuar andando a 60 por hora, a turma que está andando a 120 vai subir em cima de mim, uma estrada, certo? Então eu tenho que identificar isso. E aqui eu mudei, inclusive, o ajuste do indicador. Imagina que se isso fosse uma média móvel 17, essa média móvel 17 ia estar mostrando para mim, acima dela você compra, abaixo dela você vende, acima dela você compra, abaixo dela você vende, acima dela você compra. Por quê? Porque ela ia estar passando dentro desses candles. Então, nesse momento em que eu identifiquei uma tendência, eu desligo a média 17 e ligo a que eu gosto, sei lá, 55. Tá? Por quê? Porque na 55 o tempo inteiro eu vou estar por baixo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe média boa, não existe média ruim, não existe indicador bom e existe indicador ruim. Existe time frame certo e errado e existe calibragem certa ou errada. Se eu viesse aqui e eu quisesse fazer trade de dia que não tem tendência, onde eu fico no mão de alface, quero fazer 100, 200 pontinhos sair, 100, 200 pontinhos sair, 100, 200 pontinhos sair. Então, ao invés de eu estar calibrado aqui na cor do candle, como modo mão firme 3, eu viesse aqui e calibrasse como modo mão de alface, o que ia acontecer? Então, veja como muda tudo. Então, digamos, eu identifiquei o time frame, beleza. Só que eu não identifiquei a calibragem do indicador. Imagina que isso aqui fosse o MACD. Eu continuei a trabalhar em 26, 12, 9. Sendo que aqui eu deveria estar trabalhando, sei lá, 56, 24, 18. Por quê? Porque eu deveria estar enxergando essa venda mais forte. Então, se eu vim aqui agora e eu modifiquei isso daqui para mão de alface, ó, estilo de trade 1, e mesmo que eu esteja agora num time frame correto, o que eu faço? Eu vendo, tomo stop. Eu vendo, tomo stop. Faço alguma coisinha, faço alguma coisinha, faço alguma coisinha, faço alguma coisinha, tomo stop. O que eu estou fazendo de errado aqui, se eu olhar? Eu vendo, saio da venda, volto a vender, 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 saio da venda, volta a vender, sai da venda. Ou seja, está quase tudo correto. O que está errado? O ajuste do indicador. Vale para o meu e vale para o seu. Se você não entender isso, você vai continuar perdendo dinheiro. Desculpe falar, mas é a verdade. Hoje está uma enxurrada de indicador milagroso, todo dia 5, 6, 10 e meio do cara que descobriu o mapa da mina. Tem a turma da antiga que continua operando todo dia o mesmo time frame, todo dia no mesmo ajuste, operando rompimentos, né? Agora vai romper, vai explodir, esse é o momento, assim, 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 e não está olhando o que está acontecendo com o preço. Se eu operar isso aqui agora, num dia em que o comportamento do mercado. Então, quem que eu estava olhando? Eu estava olhando esse cara aqui, certo? Aqui, se eu colocasse modo 3, eu iria ganhar dinheiro. Então, vamos voltar a botar modo 3 aqui. Então, nesse dia aqui, tudo lindo, foi maravilhoso. E agora, eu gostei disso aqui, no outro dia eu vou operar igual, certo? O que vai acontecer comigo se eu operar o dia ao lado que não andou com esse ajuste? Eu compro tome stop, eu vendo tome stop, eu compro tome stop, eu vendo tome stop, eu compro, ganho alguma coisinha, tome stop de novo, tome stop de novo, 0 a 0, stop de novo, stop de novo, stop de novo, stop. Cara, esse indicador é muito ruim, não. Você tá no time frame errado com a calibragem errada. Esse não é um dia para operar 16R. Então agora vamos rodar o backtest para a gente entender
O que acontece no dia 11 e o que acontece no dia 12. Então veja bem que interessante. Vamos fazer de conta que eu vou duplicar para você entender. Vou olhar do 8R até o 18R, tá? 5 contratos cada vez, no modo tique a tique, onde eu sei exatamente como o mercado se comportou, no dia 11. Vou olhar do estilo 1 ao estilo 3. Se eu olhar os resultados aqui, se eu colocar isso numa tabela e for ver, então, primeira notícia: dia de tendência é um dia muito bom, que você ganha dinheiro em qualquer time frame de 8 a 18, no nosso caso aqui, ou foi assim nesse dia, beleza? Só que no 17, 15, 16, 12, ou seja, nos time frames maiores é onde deu mais resultado. Então, nesses time frames, eu estou ganhando muito mais dinheiro do que nos time frames menores, ó. E se eu olhar aqui em termos de ajuste do 1 ao 3, de estilo de trade de 1 a 3, ó, vou pôr para lá, para a gente enxergar do lado, o que eu vou perceber? Que eu ganho mais dinheiro nos estilos maiores. No 3, ó, a grande porcentagem aqui é 3. Porque no dia de tendência me interessa ficar no trade. Então a única coisa que eu tive que enxergar ali é assim, cara, hoje eu vou operar time frames maiores, hoje eu vou operar ajustes maiores. E no nosso caso, mão firme, tá? No seu caso, seu indicador numa calibragem diferente. A sua média móvel maior, o seu Bollinger maior, o seu estocástico lento maior. Ah, mas o estocástico lento a gente muda? Tem que mudar. Ele não pode ser igual todo dia, tá? E no dia seguinte, deixa eu lembrar qual dia? E no dia 12, vamos ver o que aconteceu. Então, tudo igual agora para o dia 12. Vou otimizar, ele vai rodar e já te mostro o resultado. Então, veja que legal. E um detalhe, o dólar para o indicador gain, ele é mais lucrativo, tá? Agora, nesse dia, eu não tive lucro em tudo. Teve coisa que me deu um prejuízo desgraçado se eu tivesse operado. Quem é essa coisa? É o time frame grande no ajuste grande. Então, aquilo que me deu lucro no dia anterior, se eu estivesse operando aqui, eu teria tomado um prejuízo danado. Agora, nos estilos de mão de alface, que no dia em que não anda eu tenho que fazer 100 pontinhos sair correndo, fazer 100 pontinhos sair correndo, fazer 100 pontinhos sair correndo, é onde eu ganho mais. Deu para entender isso? E os time frames não são os time frames lá de cima. Não é o 18, o 17, não sei o que, é o 8, o 7, o 9, assim por diante. Então, este conhecimento, eu não sei nem o que tem dentro do indicador. Então, quem acompanha sabe que a gente olha um caminhão, um zilhão de coisa, não é uma média, duas médias, é um monte de coisa aqui. Mas assim, eu tenho que entender que neste dia aqui, eu não posso estar no 16R, eu tenho que estar lá, sei lá, no 10R, tá? E eu não posso estar no estilo 3. Então veja, nesse dia quem deu mais? O 10R. Qual estilo que deu mais? Estilo 1. Estilo. Estilo. Cadê ele? Estilo 1, certo? Então, eu fazendo isso, o que eu vou fazer? Faço alguns pontinhos, sai, faço alguns pontinhos, sai, faço alguns pontinhos, sai, faço alguns pontinhos, sai. É o dia inteiro fazendo isso. É isso aqui que eu consigo fazer nesse dia. Agora, o indicador não vai olhar isso sozinho e não vai mudar para o 10R sozinho, nem para o estilo de trade 1. Quando nós lançamos o nome 1, 2, 3 indicadores, na verdade foi para aparecer antes na lista aqui. Tracinho 1, 2, 3 indicadores, tá? Agora, com essa novidade nossa aí de transformar tudo em ajustes, estilo de trade 1, 2 e 3, até casou melhor. 1, 2, 3 indicadores. Você tem que saber só se você ajusta para 1, para 2, para 3, se você trabalha num time frame grande ou num time frame pequeno.
Feito isso, tudo vai ficar mais fácil. Então você pega um dia como hoje, em que eu tive um movimento bom para cima, um movimento bom para baixo, um razoável para cima. Você acha que o estilo de trade 1 aqui seria o bom? Eu acho que não. Por quê? Porque estilo de trade 1 aqui eu estou picando o trade. Eu compro, saio da compra, eu compro de novo, eu saio da compra, eu compro, saio da compra, eu compro, saio de novo. Pela quinta vez no mesmo trade, eu estou tradando várias e várias e várias vezes o mesmo movimento. Então, uma vez identificado isso, fala, não, o ajuste hoje não é o 1, ou é o 2, ou é o 3. O time frame hoje não é o 10R, é um pouco maior, é o 12R, é o 13R, é o 14R, é o 15R, e assim por diante. Deu para entender isso? Então, se eu fizer agora a otimização, agora são quase meio-dia, vamos ver hoje até meio-dia o que teria acontecido. Então, hoje, quase tudo deu lucro. Tem coisas que deram prejuízo, tá? Que são os ajustes do meio com estilo 1. Aonde ganhou mais dinheiro? Estilo 3, ó, tá? Porque tem tendência. Se o dia tem tendência, eu tenho que trabalhar dentro da tendência. E quais os time frames que mais deram? Os maiorzinhos. 16, 15, 17, 18. É lá em cima que deu dinheiro. Eu vou fazer menos trade, ó, de 9 acerto 6, de 9 acerto 7. Ou seja, isso eu tenho que eu identificar. Eu tenho que eu enxergar isso e falar, cara, hoje não tá legal esse ajuste. 15R, ajuste 3. Então, é claro, você não tem bola de cristal, não é o 15R, trabalhando no 16, trabalhando no 18, no 17, no 14, mas você entendeu que é time frame maior. Você entendeu que tem tendência. Se tem tendência, eu vou fazer esse trade, vou ficar nesse trade o maior tempo possível. Se não for 1, 2, 3, e eu te convido a vir conhecer, que eu acho que você vai gostar. Mas se você não estiver usando 1, 2, 3, você usar a média móvel, o estocástico, o MACD, o IFR, o raio que o parta, ele tem que ser modificado, a calibragem dele tem que ser modificada. Então, isso que te ensinam, todo dia operam 1 minuto, todo dia com a média tal e a média tal, tem dia que vai dar certo, tem dia que vai dar errado. Isso que te ensinam, todo dia opera o estocástico tal, com as duas médias não sei quanto, tem dia que vai dar certo, tem dia que vai dar errado. Isso que te ensinam, todo dia opera 7 médias, todas, todo dia igual, no mesmo time frame, tem dia que vai dar certo, tem dia que vai dar errado. Então, espero que isso possa te ajudar e abrir a sua cabeça. Porque se você não entender que o mercado se movimenta de formas diferentes e que conforme o movimento que o mercado estiver fazendo, você tem que trabalhar em time frames diferentes e com a calibragem dos indicadores de forma diferente, você não vai virar a chavinha. Beleza? Vem aí conhecer, convido para nos acompanhar e vir conhecer o 1, 2, 3, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.